Glória a Deus, glória a Deus, a paz do Senhor, meus amados em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, Marcos Martins. Estou aqui nessa noite de segunda-feira, dia 25 de setembro de 2023, para juntos participarmos de um momento de adoração a Deus, de meditação na palavra de Deus, pedindo a Deus que venha nos orientar, nos ajudar nos minutos que vamos passar juntos, porque eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração e eu creio que Deus, por certo, irá fazer algo interessante na tua vida. Deus irá marcar a tua história através de uma palavra que eu tenho da parte de Deus para você, ok? Vou aguardar um pouquinho a chegada de alguns irmãos que estão vindo, que estão chegando, e eu peço que você entre, se você conhece alguém e você quer que essa pessoa receba da parte de Deus uma palavra de edificação, uma palavra de bênção, uma palavra de ânimo, uma palavra de refrigério, de transformação. Convide mais alguém para participar. E eu tenho certeza que Deus irá falar profundamente ao coração dessas pessoas. Se de repente você conhece uma pessoa que está vivendo um período difícil, que precisa de uma palavra da parte de Deus, eu creio que Deus, por certo, irá falar ao teu coração, Deus irá falar ao coração dessas pessoas também. Eu sei que Deus, todas as vezes eu tenho por hábito falar, todas as vezes que eu sinto no coração de falar uma palavra, é porque Deus tem um propósito específico, uma obra para realizar na vida de alguém, e por certo, alguém que esteja nos assistindo agora, seja essa pessoa que Deus preparou para estar com a gente nessa noite, ok? Quero que você vá comentando com mais alguma pessoa, mais um amigo, mais um conhecido, um parente teu, que queira participar de alguns minutos na presença de Deus, e eu sei que Deus vai falar profundamente através da palavra dele. O intuito de fazer essa live é trazer ao teu coração uma palavra da parte de Deus, e essa palavra venha causar em você a paz, a tranquilidade, o refrigério, o ânimo, novamente, que de repente você tenha perdido no meio da caminhada. Eu sei que no meio da caminhada nós passamos por inúmeras dificuldades, intempéries que a vida nos proporciona, que a vida, infelizmente, acaba trazendo ao nosso coração, fazendo às vezes que a gente se torne uma pessoa triste, abatida, precisando sempre de uma palavra de ânimo. E eu creio que Deus irá, por certo, falar ao teu coração. Deus abençoe meu irmão Lucas Batista, Deus abençoe os irmãos que estão adentrando, curtindo, que Deus possa falar ao coração de vocês. Meu intuito aqui não é outro, não estou em busca de algo que venha trazer benefícios para mim, né? Eu sei que muitas pessoas têm por hábito de fazer lives e através dessas lives alcançar número de curtidas, de compartilhamento. Minha preocupação não é essa. Minha preocupação é que você ouça uma palavra da parte de Deus, e essa palavra que eu vou repartir com você, ela possa encontrar em algum lugar da tua vida um espaço que venha preencher de repente uma situação, um período da tua história que esteja difícil para você vencer, e eu sei que o Senhor irá falar ao teu coração. Se você que está me acompanhando nesse momento tem uma Bíblia e quiser acompanhar comigo um texto da palavra de Deus que eu quero ler, está no Evangelho segundo narrou o nosso irmão Lucas. Evangelho segundo São Lucas, capítulo número 7. Capítulo 7 do Evangelho segundo narrou o nosso irmão Lucas, no versículo de número 18. Então vamos lá, versículo 18 do capítulo de número 7 do Evangelho segundo São Lucas.
Se você tem a tua Bíblia e você quer acompanhar a leitura bíblica comigo, eu vou aguardar você encontrar esse texto para juntos lermos. Deus abençoe meu amigão Vitor, Joana, Sabrina, Letícia. Deus abençoe vocês, meus queridos. Deus abençoe Eixla, Maria Bezerra, Luiz Henrique. Deus venha falar profundamente ao teu coração através desta palavra da parte de Deus. Então vamos lá, capítulo 7, versículo 18 do Evangelho segundo São Lucas. O texto nos fala o seguinte: E os discípulos de João anunciaram todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que há de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista. Glória a Deus. E disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então, Jesus disse-lhes: Ide, anunciai a João o que tendes visto e ouvido: os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, e os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Queridos, nós temos várias formas de compreender esse texto. Nós compreendemos, eu vou trazer umas 2 linhas de raciocínio dentro desse texto, porque nós vemos aqui um período da vida do precursor, do profeta que foi o precursor de Cristo, chamado João Batista. João Batista que foi o responsável por batizar Jesus, e antes mesmo de batizar Jesus, João Batista batizou milhares de pessoas. Segundo o que nós estudamos na Palavra de Deus, uma média de 2.000 a 4.000 pessoas passavam pelas águas do Jordão pedindo para que João viesse a lhes batizar. Então João foi o precursor de Jesus, foi a voz que clamou no deserto, foi aquele que, no momento que entendeu que Jesus estava chegando, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, fez o ato do batismo de Jesus e depois não viu mais Jesus. Mas a fama do Messias corria por todas as cidades aonde ele estava. João continuou anunciando o Evangelho, continuou anunciando as boas novas, e Jesus iniciou então o seu ministério terreno. E à medida que Jesus ia passando nas cidades, Jesus ia operando grandes milagres em todas as áreas. Se nós analisarmos os evangelhos, vamos ver que Jesus curou enfermidades físicas e enfermidades emocionais. Jesus deu vista a cego, Jesus levantou paralítico, Jesus fez obras maravilhosas. Então a fama do Mestre, ela alcançou muitos lugares. Porém, há um detalhe muito interessante que está inserido no contexto da história. Jesus não fora o único surgindo na época, dizendo ser o Messias, dizendo ser o Filho de Deus. Mas outros também surgiram, dizendo que eram filhos de Deus, que era o Messias, que estava ali para cumprir o que estava escrito nos livros do Antigo Testamento. Então muitas pessoas acabavam tendo dúvidas a respeito exatamente de quem seria o verdadeiro Messias. E por certo, esta dúvida também surgiu na mente de João Batista. Se nós pararmos para analisar, nós vamos ver que João Batista estava vivendo a última fase do seu ministério. Ele, por ser um pregador que não guardava ou não levava a mensagem de Deus para casa,
mas tudo que Deus confiava a João, João entregava, independente de quem fosse. Verdade é que João Batista anunciou um juízo muito duro contra Herodes, contra as pessoas que estavam com ele, porque sabia do que a mente de Herodes estava tramando com relação ao pecado, com relação a trair a nação e assim por diante, mas principalmente pelo fato de ele preferir pecar do que andar na presença de Deus. Então João foi muito duro, foi muito enfático na mensagem contra Herodes, e essa mensagem acabou não apenas atingindo Herodes, mas também toda a casa de Herodes. E uma mulher ficou muito indignada com aquilo, que era Herodias, e ela não queria mais que João Batista continuasse respirando. E ela criou várias situações, então, para que João Batista fosse preso e, posteriormente, criar uma situação para que João Batista fosse assassinado, como todos aqueles que leem a Bíblia Sagrada sabem que aconteceu, que foi João Batista acabou sendo decapitado, depois de uma dança que a filha de Herodias fez diante do rei Herodes. E o rei Herodes, enquanto ela fazia esta dança, ele fez um juramento diante de todos os convidados que ela poderia pedir até metade do reino que ele daria a ela, e assim ela acabou pedindo a cabeça de João Batista. Mas o que me chama bastante a atenção aqui é exatamente essa questão, esta dúvida que surge na vida de João Batista. Observe bem, João Batista era um dos maiores nomes. A Bíblia diz que a lei e os profetas foram até João Batista. Então João Batista não era um mero profeta, como alguns profetas que nós conhecemos hoje. Profetas que profetizam mensagens aleatórias, mas que não são coisas realmente dadas pelo Espírito Santo. Por que eu falo a respeito dessa questão de profecia? Porque hoje criou-se um mito de que as mensagens proféticas que precisam ser verbalizadas na igreja são mensagens de paz, mensagens de carinho, de perdão, de coisas boas. E a realidade é que na grande maioria das vezes, quando você vê os profetas profetizarem à luz da Bíblia Sagrada, seja João Batista, seja Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Ezequiel e tantos outros, a mensagem na grande maioria das vezes eram mensagens de juízo, mensagens de condenação, mensagens que apontavam o pecado, que mostravam como Israel estava, como Judá estava. Então, infelizmente, hoje banalizou-se de uma forma assim desacerbada essa questão das mensagens proféticas. Mas João Batista, por certo, estava com uma certa dúvida. Quando ele ouve que os milagres estão acontecendo, ele chama 2 dos seus discípulos. Ele diz: olha, vão lá e vejam se esse é o Messias ou se nós devemos esperar outro. E então os discípulos foram até Jesus, onde Jesus estava, e interpelaram Jesus com relação a isso, perguntando-lhe: Senhor, és tu o Messias? O nosso mestre João mandou vir perguntar para o Senhor. E eu quero aqui abrir um parêntese dentro desse texto com relação às dúvidas que acabam surgindo no decorrer da nossa caminhada. Eu sei que você que está me ouvindo agora, você que está me acompanhando, por certo, um dia na tua caminhada, você também teve dúvidas. Você também teve indagações que de repente não foram respondidas, perguntas que não foram respondidas. Então a realidade é uma,
Nós, seres humanos, temos dúvidas com relação a várias situações. E isso não é pecado, meu irmão. Você tentar entender o que realmente está acontecendo ao teu redor, porque eu faço um comentário com você aqui. De repente, do que adianta você estar em um lugar que você entende que é um lugar correto, que é um lugar bom, que é uma igreja boa, que é pastores bons, é um lugar onde as coisas estão acontecendo e de repente você vem a descobrir que isso não vem produzir coisas boas para você e você está perdendo tempo ali dentro. E alguém pode dizer assim, não, mas o que importa é o coração. Querido, às vezes nós precisamos ter convicção em nossas vidas com relação ao que nós estamos fazendo, para onde nós estamos indo, como estamos conduzindo a nossa vida, o que estamos fazendo agrada a Deus, está glorificando a Deus. Estes fatos são importantes, porque as pessoas banalizaram a pregação do Evangelho a certo ponto que para muitos pregadores, muitas denominações, não importa a forma como você prega o Evangelho, simplesmente temos que pregar. Mas para que eu possa ser um pregador do Evangelho, para que eu possa ser uma testemunha de Jesus, uma das qualidades que eu preciso ter, uma das características que eu preciso ter, eu preciso eu preciso não apenas pregar, mas praticar aquilo que eu prego. Se eu prego a santidade, eu preciso ser santo. Se eu prego a fidelidade, eu preciso ser fiel. Se eu prego que eu preciso ser marido de uma mulher só, ou eu prego que as pessoas precisam ter um casamento só, eu também preciso ser o exemplo, porque eu não posso pregar algo que eu não vivo, algo que não está transparente, não está deixando transparecer. Então observe bem, quando João teve essa dúvida e pediu para que os seus discípulos fossem até lá questionar Jesus, João precisava ter convicção de que aquilo que ele estava fazendo, do que aquele Jesus que ele ouviu falar que estava por ali, era realmente o Messias, porque ele estava entendendo o quê? Ele estava entendendo que o seu tempo estava acabando. João Batista estava com os dias contados. Ele sabia que o seu tempo na terra estava muito próximo de acabar. Então ele precisava ter esta convicção, esta certeza. E quando os discípulos, bendito seja Deus, chegam até Jesus, observe como é interessante o que acontece no texto que nós temos lido. Jesus não bateu no peito. Jesus não se defendeu, Jesus não criou teses, Jesus não foi na mídia dizer eu sou filho de Deus, Jesus não se exaltou, disse, viu, vocês não viram os milagres por aí? Você não viu o que está acontecendo? Como muitas pessoas acabam fazendo, e Jesus tinha toda a propriedade de falar isso, porque realmente era o Filho de Deus, porque realmente ele fazia milagres, porque realmente as coisas aconteciam através do ministério de Cristo. O ministério dele era um ministério profícuo, próspero. Por quê? Porque Jesus se parecia com o Pai. Glória a Deus. E aí essa procura de Deus hoje, pessoas que queiram se parecer com Jesus, que queiram ser iguais a Jesus.
É claro que jamais nós vamos alcançar a santidade, a perfeição de Cristo, mas nós precisamos lutar diariamente para tentarmos nos parecer com Jesus, nos parecer com Ele através das palavras, nos parecer com Jesus no comportamento, nos parecer com Jesus nas obras que realizamos, nos parecer com Jesus naquilo que praticamos no nosso dia a dia, porque o verdadeiro, genuíno evangelho, ele não é composto daquilo que eu falo. Você não conhece um verdadeiro profeta, um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, pelo altar de uma igreja. Porque o altar, ele pode enganar muita gente, ele pode falar bonito, ele pode pregar bonito, ele pode fazer grandes coisas, mas a realidade é uma. O meu comportamento precisa estar embasado na palavra de Deus. À medida que eu vou me adaptando, porque quem tem que fazer uma adaptação aqui não é a Bíblia. Eu tenho ouvido muitas pessoas pregarem textos da palavra de Deus, dizendo que Deus tolera isso, Deus aceita aquilo, que Deus é dessa forma, que Deus... Não, queridos, viu? Quem precisa se adaptar à palavra sou eu. Eu preciso pegar a palavra e embasar a minha vida nela. A Bíblia passa a ser o meu norte. Aquilo que o salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ou seja, quando eu começo a andar, a trilhar nesse caminho, eu começo a me parecer com Jesus. Eu começo a ser parecido com Ele. E é exatamente este ponto que muitas pessoas acabam fracassando, acabam errando, acabam perdendo o norte da sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus não usou nenhuma palavra de exaltação quando os discípulos de João chegaram até ele. Como eu já disse, torno a dizer, ele tinha toda a propriedade de dizer: olha, eu sou realmente o Filho de Deus, eu faço, eu aconteço, eu pinto, eu bordo, mas não. Sabe o que Jesus fez? Jesus começou a dar testemunho daquilo que ele estava pregando. E isso é fantástico, meu irmão. Quando nós conseguimos dar testemunho, aleluia, daquilo que nós pregamos através não apenas da nossa fala, da nossa palavra, mas através da nossa atitude, Deus começa então a confirmar estas obras em nossa vida. Observe bem, a Bíblia diz que o Senhor cooperava com os discípulos através dos milagres, dos prodígios, glória a Deus. Então, quando eu passo a fazer aquilo que a palavra diz que eu preciso fazer, então coisas extraordinárias começam a acontecer através da minha pregação. Jesus não falou nada para os discípulos de João. Simplesmente os cegos chegavam até Jesus e Jesus os curava. Os paralíticos vinham até Jesus e Jesus os curava. As pessoas atormentadas de espíritos malignos chegavam até Jesus e Jesus os libertava. Então observe bem uma coisa, não adianta eu ficar vociferando palavras ao vento, dizendo que eu sou profeta, que eu estou na ponta do altar,
que eu me consagro, que eu subo um monte, que eu pinto, que eu bordo, que eu desenho. Não! As obras que eu realizar através da mensagem que eu prego, elas vão dizer exatamente quem eu sou, exatamente com quem eu estou me parecendo. Quando eu me pareço com Jesus, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, então eu passo a fazer as obras que Ele faz. Ah, irmão, isso não existe, existe, e próprio Jesus falou. Quando Jesus está retornando com os discípulos, ele teve fome, viu um pé de figueira, foi até lá, procurou o fruto, não tinha. E como a árvore não deu fruto, ele amaldiçoou a árvore. E observe bem, os discípulos ficaram atônitos com aquilo. E Jesus disse para ele, viu, vocês estão maravilhados com isso? Se vocês crerem ainda obras maiores do que essas, vocês farão. Então observe bem, se eu viver na palavra, se a minha vida estiver enxertada na videira verdadeira, a palavra de Deus estiver em mim e eu estiver vivendo como a palavra me orienta que eu preciso viver, as obras vão acontecer, os milagres vão acontecer, os prodígios vão acontecer. E não precisa ninguém ficar batendo no peito e dizendo eu sou, eu faço, eu aconteço, não. Porque as obras, os milagres, os rastros ficarão daqueles que estão ali vivendo o que a palavra diz que ele precisa viver. Observe que a palavra que Jesus fala no término, depois que Jesus opera grandes milagres aos olhos dos discípulos de João, Jesus diz para eles o seguinte: vão até João e digam para ele o que vocês viram e o que vocês ouviram. Glória a Deus! Observe que coisa fantástica, meu querido. Jesus disse para eles, vai até João, se tiver dúvida no coração dele, diga para ele que vocês viram que os milagres estão acontecendo. Diga para ele que vocês não só viram, mas vocês ouviram o testemunho, que os milagres estão acontecendo. Então a palavra que eu tenho para o teu coração agora é esse. Se tem dúvida no teu coração, aleluia, Deus irá fazer obras extraordinárias através de pessoas para que a dúvida caia por terra, para que a convicção da tua chamada, do propósito de Deus na tua vida, ele seja aflorado, ele venha transparecer. Então observe, meu irmão, que Deus está trazendo ao nosso entendimento hoje à noite, é que não precisa eu ficar batendo no peito, não precisa eu pegar o taliche e colocar na minha cabeça para dizer que eu me pareço com Jesus. Eu não preciso pegar a menorá e colocar diante de mim e fazer uma oração, dizer, olha, eu sou um judeu cristão, eu sou um cristão judeu, como muitas pessoas fazem. Não, eu só preciso fazer o que a Bíblia diz que eu preciso fazer. Quando eu entendo esses princípios, Deus me honra, Deus me abençoa, Deus faz com que o meu ministério se torne um ministério profícuo, um ministério próspero. E eu quero ministrar sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus Cristo, essa palavra, a palavra para que o teu ministério se torne um ministério próspero, se torne um ministério profícuo, um ministério com muitos frutos. E estes frutos, eles venham permanecer. Não adianta eu produzir fruto e os frutos não permanecerem. Não, eu preciso produzir fruto e os frutos precisam
ter continuidade. Porque se os frutos tiverem continuidade, glória a Deus, então, meu querido, você pode ficar tranquilo. Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, Deus vai te levantar, Deus vai fazer de você uma voz, um arauto para pregar nesse período de tempo que nós estamos vivendo, onde há escassez de homens e de mulheres que preguem a palavra, mas que vivam a palavra. Homens e mulheres que apregoem as verdades do Evangelho, mas que vivam as verdades do Evangelho. A procura de Deus, quando nós vemos Jesus se encontrar com a samaritana, depois da revelação que Jesus falou para ela, olha, disseste bem, porque tivesse tantos maridos e o que tens agora não é teu, etc, etc, texto bastante conhecido dos amados irmãos. Mas existe uma palavra dentro desse texto que me marca bastante, e a palavra é o seguinte, que Deus iria procurar verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade. Glória a Jesus. Que Deus venha nos ajudar, que Deus venha despertar em nós esse talento de sermos pregoeiros da palavra, e que através do nosso testemunho, das obras que acontecem através da nossa vida, mais pessoas sejam alcançadas, mais pessoas sejam tocadas, mais pessoas venham ser edificadas pelo poder da palavra de Deus. Aleluia! Se de repente há uma dúvida permeando o teu coração agora, você não sabe para onde ir. Quem sabe nesse exato momento alguém está ouvindo essa palavra com uma dúvida gerada no seu coração. Será que a forma que eu estou conduzindo a minha vida está correta? Será que o que eu estou vivendo é o genuíno, é a essência do Evangelho? Para que você compreenda isso, meu querido, se a essência do Evangelho genuíno está dentro de você, aleluia, Deus vem confirmar as obras em tua vida através do teu ministério. Glória a Deus, bendito seja o Senhor. Os coxos andam, os paralíticos são levantados, os cegos enxergam, os endemoniados são libertos, e aos pobres és anunciado o evangelho do reino. Glória a Deus. Deus abençoe meus irmãos Rafael, Paulo. Deus abençoe Cauê. Um abraço, meu mano. Deus abençoe vocês. Queridos, eu espero que de alguma forma eu tenha ajudado vocês. Mas se ainda há um resquício de dúvida dentro do teu coração, eu quero orar com você agora. Eu quero falar com Deus e interceder pela tua vida. Eu acredito que essa palavra que nós ministramos ao teu coração essa noite, ela vai causar uma mudança significativa na tua história. Eu acredito que as dúvidas que permeavam o teu coração a respeito desse assunto, daquele assunto, se realmente a forma que eu estou conduzindo a minha vida é a forma que tem agradado a Deus, eu espero ter te ajudado. Eu espero que você tenha sido edificado através dessa palavra. Ok, meu querido? Que Deus venha te abençoar, que Deus venha te ajudar
Nós, em outra oportunidade, eu quero, assim que o Espírito Santo de Deus me der, me mostrar, eu quero trabalhar dentro de assuntos específicos, né? Nós falamos um pouquinho hoje sobre chamada, sobre convicção daquilo que estamos fazendo, mas a gente, à medida que o Espírito Santo for nos revelando, nós vamos tratando de assuntos das mais diversas áreas: casamento, namoro, noivado, libertação, cura divina, céu, inferno, arrebatamento, sabe? É um leque recheado de assuntos para nós discutirmos. E eu espero que o Espírito Santo de Deus possa te ajudar para que você seja abençoado na sua caminhada. Glória a Deus. Querido, que o Espírito Santo venha te iluminar, venha te dar um entendimento e você possa entender realmente que Deus tem um propósito através da tua história, que Deus tem algo fantástico para realizar na tua vida. A palavra que nós lemos hoje à noite é uma palavra para retirar qualquer resquício de dúvida do teu coração. Qualquer sombra de dúvida que haja com relação à tua chamada, as convicções que o Espírito Santo enxertou dentro do teu coração. Quando os discípulos de João retornam até João, João já estava prestes a ser decapitado, mas ele parte para a eternidade com uma convicção dentro do seu coração. Ele fez aquilo que lhe estava proposto para que ele viesse fazer. Ele fez exatamente aquilo que estava proposto. Rafael Paulo Rodrigues, estou parado na obra. Ô, queridão, viu? Mas assim, ó, meu irmão, o tempo é o tempo de Deus. E eu sei, eu vou estar orando por você. Eu sei que Deus vai restituir tudo dentro de você. Porque a primeira obra que precisa ser realizada, Rafael, é a obra interna. Nós precisamos ser curados internamente. E depois o Espírito Santo vai nos ajudando. O Espírito Santo vai nos orientando, vai nos dando entendimento. Mas para que eu possa concluir, observe bem, meus amados. Quando João Batista recebe, então, o testemunho dos seus discípulos, ele tem a convicção de que aquilo que ele estava proposto a fazer, aquilo que o Espírito Santo colocou no coração de João para fazer, João fez com excelência. João cumpriu todos os propósitos. Então, me escute aqui para que eu possa terminar o que o Espírito Santo colocou no meu coração. João cumpriu a risca. Então, você tem uma chamada. E a chamada pode ser em qualquer área. Então, você precisa compreender primeiro qual é a área de atuação que Deus quer que você trabalhe. Para onde você quer que o Espírito Santo de Deus te leve para que você tenha revelações? É através da ministração da palavra de Deus? É através da ministração do louvor? É através do ensinamento da palavra? É com o ministério da intercessão, da oração? É com o ministério do evangelismo? É através das curas? Através dos milagres? Glória a Deus. Sou presbítero, pastor. Estou parado, me ajuda em oração. Com certeza, meu irmão. Nós vamos estar orando sim, tanto por você quanto pelo Rafael, e Deus vai restituir o ministério dentro de vocês, e vocês vão se tornar, na presença de Deus, um canal de milagres nessa terra. E eu hei de ver, como lemos no texto,
e hei de ouvir a respeito de vocês, daquilo que o Senhor fez através da vida de vocês. Mas vamos lá. Então João Batista recebe a mensagem, ele tem a convicção de que cumpriu o seu ministério em todos os aspectos. Ele está tranquilo, e isso aqui é muito importante, tá, Rafael, tá, Lucas e todos os que estão acompanhando. É muito importante essa tranquilidade na questão que eu digo assim, ó, nós não nos acomodamos, nós ficamos tranquilos porque estamos fazendo para o Senhor, sabe? Porque o que me preocupa é quando nós iniciamos uma carreira e nós deixamos essa carreira de lado. Nós acabamos sucumbindo diante das situações. E isso é preocupante. Observe que João tinha dúvidas com relação ao que estava acontecendo ao redor em Jerusalém. Então ele mandou seus discípulos até lá para tirar todas as dúvidas. Quando as dúvidas foram tiradas, João ficou tranquilo. Ele cumpriu o propósito, ele estava tranquilo. E tem outra coisa fantástica nesse texto. É que João sabia para onde ele ia. Glória a Deus. João tinha essa convicta certeza que independente da morte que ele tivesse ou que ele iria ter, João sabia para onde ele ia. A minha pergunta para os senhores, meus amados, você que está junto comigo aí nesses poucos minutos de ministração, a minha pergunta para você, hoje, agora, segunda-feira, para onde você imagina que você vai passar a eternidade? Por que eu pergunto isso? A Bíblia é categórica. Ela faz uma pergunta. Se pedirem hoje a tua alma, o que você tem para oferecer? Glória a Deus. Eu quero acreditar, Rafael, Lucas, todos os amados que estão acompanhando, que o chamado de Deus, ele é maior, 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 maior do que qualquer água que queira te submergir. O chamado de Deus na tua vida é maior, maior, maior do que qualquer chama que queira arder em ti. Glória a Deus. O chamado de Deus é maior, maior do que qualquer perseguição que queiram efetuar contra você. O chamado de Deus é maior, maior do que a crise que você está vivendo, maior do que a dor que você está vivendo, maior do que as pedradas que você está recebendo, maior até do que as desconfianças, as críticas que você recebeu e tem recebido até hoje. O chamado de Deus é maior, querido. E compreenda bem uma coisa que eu vou falar para você em nome de Jesus Cristo. Se você quiser se parecer com Jesus, andar nas mesmas pisadas do Mestre, aprenda uma coisa: você não viverá só de aplausos, você não terá amigos, você viverá na dependência de Deus. Você não terá respaldos humanos, porque quem anda nas pisadas do Eterno, ele aprende a viver na total dependência de Deus. Que Deus nos ajude a viver na dependência dele, para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Vamos orar a Deus nesse momento. Eu quero convidar você, glória a Deus. Aleluia. Que bênção, irmã Rosângela. Que bênção. Nós vamos ter outras oportunidades
E eu espero realmente que a irmã esteja com a gente em outras oportunidades para juntos aí também compartilharmos os testemunhos da irmã. A irmã diz que tem muitos testemunhos do que Deus fez na vida dela, e ela tem uma intimidade e uma intimidade, acredito que com Deus, né? E eu creio também dessa forma que Deus vai preparar outras oportunidades para juntos nós ouvirmos também o que Deus tem para fazer, ok? Então eu quero convidar você nesse momento para nós falarmos com Deus. Eu queria muito que você, da forma que você está agora, se houver possibilidade de você fechar os teus olhos, se você quiser ficar com eles abertos, como você achar por bem. Mas eu queria que você fosse como o rei Ezequias agora. Queria que você agora fizesse uma oração sincera diante de Deus. E apresentasse a Deus, descortinasse a tua vida diante do altar de Deus. E falasse com Ele, pedisse para Ele, para que Ele olhasse por você. E quando Ele olhasse para você, você pedir a Ele para que Ele te ajude das tuas necessidades, das tuas fraquezas, nos teus limites, naquilo que você entende que você não consegue vencer, mas você precisa que o Espírito te auxilie. Em nome de Jesus, fale com Deus nesse momento. Pai eterno, em nome de Jesus, eu estou diante do teu altar nesta noite, Pai, com o sentimento no meu coração. Eterno Deus, o sentimento da adoração, porque eu acredito, Pai, que o Senhor nos despertou, Pai, nessa noite, mais uma vez, para adorarmos o teu nome, para reconhecermos que não existe outro Deus, que não existe outro nome, outro Senhor, não existe ninguém que possa se aproximar, ó Deus amado, da tua grandeza. Tu és único, perfeito, inigualável, irresistível. A tua graça, a tua unção e o teu poder nos atraiu, Senhor, para que estivéssemos diante da tua presença. E diante da tua presença, Pai, viéssemos nessa oportunidade orar uns pelos outros. Eu tenho, Senhor, o Lucas, o Rafael e tantas outras pessoas que, quem sabe até mesmo, não tenho manifestado, Senhor, através da escrita, o sentimento que eles estão vivendo, a tristeza, a amargura, Senhor, o sentimento que permeia o coração deles. Quem sabe, eterno Deus, alguém que está orando comigo agora, é alguém que desistiu de tudo, desistiu da chamada, desistiu de andar de mãos dadas contigo, desistiu, Senhor Jesus, até mesmo de ter um sentimento de adorador no seu coração. Quem sabe alguém abandonou o arado, Pai. Alguém deixou de lado a palavra, deixou de lado o seu playback, deixou de lado o seu instrumento, deixou de lado a igreja, não congrega mais. Senhor, se decepcionou dentro da igreja, se entristeceu a Deus com alguma circunstância. Mas, Senhor, o que me importa através da oração nessa noite, Deus, é manifestar a minha alegria e dizer que o Senhor nunca nos decepcionou, o Senhor nunca nos desamparou, o Senhor nunca nos deixou à mercê das crises e das dificuldades. Mas todas as vezes que nós oramos, o Senhor nos respondeu. Todas as vezes que o Senhor, aleluia, ouviu o clamor que nós emitimos, ó Pai, às vezes tristes, às vezes abatido, às vezes sem saber manifestar corretamente uma palavra de oração, mas o teu Espírito intercedeu por nós com gemidos inexprimíveis, e o Senhor nos atendeu, e o Senhor olhou para nós. Espírito Santo de Deus, através das mídias sociais, ó Pai, eu quero, Senhor, ser profeta sobre a vida de muitas pessoas, ó Deus.
muitas famílias que quem sabe estejam destruídas, muitos lares que de repente, Senhor, estão totalmente distorcidos diante de tudo que sofreram até hoje, mas eu acredito na restauração. Eu acredito no propósito, eu acredito no milagre, eu acredito que o Senhor levanta do pó o necessitado, eu acredito que aquele que porventura viveu uma experiência amarga na sua vida e hoje está inclinado por terra, não irá permanecer, Pai, pois Tu és o Deus que sustenta a vida do ser humano. Tu és o Deus que toca, labacanto que narabassuri micandaraia, que mexe, Senhor, onde a dor está mais aguda, aonde, Senhor, a ferida machuca, aonde a lágrima, Senhor, está rolando. Meu Deus, mostra para ele, mostra para ela, como o Senhor mostrou para Pedro, Pai. Quando Pedro voltou decepcionado para a praia, sem pescar nada, o Senhor aparece a Pedro e diz: lança as redes novamente, Pedro, segundo a minha palavra. Deus, segundo o teu propósito, segundo a tua palavra, segundo a tua chamada, segundo a orientação do teu Espírito, levanta este irmão novamente, levanta esta irmã novamente, levanta esta família novamente. Eu neutralizo como profeta de Deus, como escolhido de Deus, eu neutralizo nessa noite, ó Mestre querido, todas as obras do maligno contra estas vidas e declaro no nome santo de Jesus o milagre de Deus para a vida destas pessoas, em nome de Jesus, o Senhor. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe você, que a graça e a paz do Mestre Jesus apareça em tua vida, resplandeça em você, e assim que nós pudermos, estaremos juntos novamente, adorando a Jesus, dizendo que Ele é Deus e que fora dele não há milagre, não há nome, não há poder e não há ninguém igual a Ele. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos e até a próxima. Um abraço, Rafael. Que Deus te abençoe, meu querido. Vou estar orando por você. Lucas, Deus te abençoe, meu querido. Deus abençoe tua história, tua vida, teu ministério. Eu profetizo sobre a vida de vocês, Rafael e Lucas. Deus irá levantar vocês como uma coluna, como instrumentos na mão do eterno Deus, para a glória do nome dele. Amém? Um grande abraço e até a próxima, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe.